Eu sou o Yuri, sejam bem-vindos ao meu canal. Neste vídeo irei falar sobre o terceiro episódio de Malkun Saikyo no Majutsushi wa Nigen Data. O episódio começa lá com o Ikki, né, com a faca no seu pescoço por conta da Alistair, se aproveitando do momento que ele se distraiu com o guarda se aproximando, né, ela questionando se ele era humano ou não. Inclusive fala para ele ficar parado, mas ele usa ali uma magia que a princípio a Alistair pensa ser de manipulação temporal, mas ele disse que não era esse o caso, e sim uma magia para afetar a sua percepção. Aproveitando esse fato, o soldado está ali com a percepção diferente, né, e até mais lento, né, para ele estava mais lento. Ele derrota ali os soldados, né, mas sem matar ninguém, ele manda eles para longe. Inclusive aparece um soldado bem grandão, né, um brutamonte enorme, tentando atacar ele por um ponto cego, mas ele consegue se esquivar e também derrota esse soldado grande, né, faz ele fazendo com que ele despenque alguns andares. Porém, evita que ele se espatife no chão, né? Salva ele, põe uma magia para amortecer a queda dele. Deixando a Alistair meio surpresa, pensando, pô, por que ele tá salvando os soldados, não tá machucando ele, eliminando ele, afinal ele é um demônio, né? Posteriormente, a própria Alistair, o local que ela tava, acaba cedendo e ela acaba caindo. E o Ikki vai e mergulha para salvar ela. O que também deixa ela meio surpresa sem entender nada. Então o Ikki pega, salva ela com ela no chão, ela meio sem entender das coisas. Então depois de salvar ela, colocar ela ali no chão, ele se apresenta, né? Então ela pensa, então a Alistair pensa, então esse cara é um comandante do exército, e ele que é o responsável lá por Ivalias, né? Que detonou lá com o poder esmagador, né? Lembrando de Ivalias. E o Ikki aproveita também, né, enquanto ele tá falando, para responder a pergunta dela, né? Ele meio que sai pela tangente ali falando que eu sou membro do exército do Lorde Demônio. Você acha mesmo que um humano poderia ser membro do exército do Lorde Demônio? Ainda mais alguém de cargo alto, né? Comandante de uma brigada. Então, ele assim, você acha mesmo que tem alguma possibilidade de um humano? Então, assim, ele não nega, mas deixa o questionamento pra ela e sai ali pela tangente, por assim dizer. Então ele volta a questionar ela se ela havia enviado alguém para assassinar ele, algum assassino. Ela se nega a responder, inclusive agora chama ele de demônio. Então ele usa leitura de mente para vasculhar a memória dela, né? Faz o tal do cabedão, né? Aparecer lá na parede. E a Lilith depois aparece e vê aquilo e fica com ciúmes, né? Afinal, era fim dele, fica ali com ciúme. E dá uma flertada ali com ele, né? Se aproximando, flertando ali com ele enquanto ele tava lá. Vasculhando a mente dela depois que ele não acha nada. Ele começa a se retirar. A Lilith ainda continua flertando com ele, até fala, a gente podia ir daqui para outro lugar, né? Já que acabamos por aqui, podíamos ir para outro lugar, ficar mais tempo sozinho e tal. E ele dispensa todos os flertes dela. E a Alice fala assim, você já tá indo, você vê que isso para zombar da minha cara, eu nem te respondi a tua pergunta. Ele fala, não, eu já li a sua mente, né? Então eu sei, já sei o que eu preciso saber. E não vim aqui zombar da tua cara. Inclusive ele dá um conselho ali para ela. Ele fala para ela não desanimar, que o importante é o que ela vai fazer após a derrota, né? Ou seja, ela juntar os cacos e levantar e seguir em frente. Então ele se retira dali com a Lilith, que teve suas tentativas de flerte frustradas. Ele volta para Sati, né, com um saco ali com grãos de arroz. Ele começa a falar do arroz, além da sua ideia para aumentar a produtividade, né? Que ele, como ele explica, é uma cidade agrícola que tem foco em produzir trigo, mas ele fala que o arroz seria mais prático, que eles poderiam produzir mais arroz do que trigo, sem precisar de tanta mão de obra assim. E a ideia dele era aumentar as produtividades, né, já que ele tinha que aumentar os recursos daquela cidade. Então ele queria aumentar a produtividade, produzir mais arroz usando uma menor mão de obra, para que sobre mão de obra para fazer outros serviços. Ele até falava produção de armas, tijolos, até mesmo questões alimentícias. Né? Fala, pode surgir um chefe aqui, né? Para tentar elevar ali o comércio. Então ele tem a ideia de, através da agricultura, abrir espaços para as outras. Né? A agricultura é o principal foco, mas ao ver, não precisa de tanta gente focada nisso. Posso colocar mão de obra para outras áreas, né? Disseminar outras áreas também. Então, essa é a ideia dele. Inclusive, ele fala ali pra Sati, né, produzir arroz, né? Ele tava com um saquinho de arroz, não, eu quero que você produza lá arroz. E ela não tem a mínima ideia de como faz. Ele também não tem a mínima ideia de como faz. Porque arroz é facinho de fazer, não é tão difícil. Pelo menos pra deixar ele comestível, né? Não é tão complicado assim. Ele dá uma instrução vaga ali, né? Primeiro baixo, depois alto. E se o bebê chorar, não se importe, como assim? Que instruções? O baixo alto é a questão do fogo. Primeiro fogo embaixo, depois você aumenta o fogo. E o bebê chorar deve ser provavelmente quando derramar água ali, pra você não dar tanta. Pô, não ficar desesperado. Enfim, ele passa essa missão para a Sati, que não tem a mínima ideia de como fazer arroz, assim como ele. Depois voltamos para a questão do traidor, né? Ele pede pro Diron reunir todo o exército, e ele reúne todo o exército, e faz a leitura de mente ali em todo mundo. O Diron até fica animado, cara, é fantástico pelo Ikki. Então ele faz a leitura de mente e descobre ali um soldado com informações, né? Pensando, se eu fui descoberto, descobre ali o traidor e depois vai reportar para a sua comandante Sefiro.
Ele então vai até a Sephiroth, né, que tava ali tomando banho, e os dois ele tem a conversa, ele fala da questão do traidor que descobriu quem, né? Ela também já tinha meio que uma noção de quem poderia ser. Esquenta, então, a descoberta deles o levaram para Jace, que era um Goblin de um olho só. Então, eles pensam em que forma lidar com o tal do Jace. No outro dia, o Ikki vai sozinho até onde o Jace está, na cidade que ele está tomando de conta, e o Jace está ali cercado dos seus subordinados, né, recebendo ali as informações que não eram tão agradáveis para ele, assim, que ele pensava que o Ikki ainda estaria de cama, ou então na melhor disposta, e continuar estaria morto. Ele fica ali desconfiado que ele foi descoberto, né, como traidor, afinal ele é o vice-comandante do 7º Batalhão. O Ikki é comandante de brigada, a Sephiroth lidera todo o 7º Batalhão, e ele é o vice-comandante, ou seja, hierarquicamente ele tá acima do Ikki, mas mesmo assim cada um tem as suas tarefas. Então o Ikki vai até o Jace, né, o soldado avisando pra ele, ó, o cara tá aí, e o Jace vai encontrar o Ikki com todos os seus soldados. Eles começam a ter uma conversa, né? O Jace dá uma provocada, fala, pô, você foi muito desatento a tomar um golpe assim pelas costas. E nessa conversa, né, o Ikki vai com as palavras, vai deixando escapar que já sabe, o Jace percebe, então o Jace fala, já que você já sabe, você tá aqui, eu estou com todos os meus homens, que tem a dobra da força do seu exército. Então, beleza, vamos pra cima. Só que o Ikki não estava sozinho. A Sephiroth também estava lá e a Sephiroth começou a lançar alguns meteoritos, né, algumas pedras flamejantes lá no território do Jace. E começa todo um caos. O Ikki até fica, pô, ela achando que exagerou, né? Esse preço a pagar tá exagerado, porque ele sabia que seria mais difícil reconstruir a cidade. Então fica todo o caos naquela cidade, onde o Jace comanda, acaba sendo praticamente tudo destruído. Vários soldados do Jace morrem, né? Tanto para as pedras flamejantes quanto para os soldados da Sephiroth que estavam lá para lidar com o traidor, né? Afinal, ele também queria matar ela. O Jace vai brincando meio que de esconde-esconde, usa os seus subordinados para fugir. E posteriormente, na parte mais afastada, ali numa floresta, ele achando que já estava livre, o Ikki acaba perseguindo ele, né? Ele tinha colocado um familiar para seguir o Jace, então não sabia exatamente onde ele estava. Ele amarra o Jace ali, que tenta, dada a sua situação, tenta chamar o Ikki para o seu lado, falando que há demônios insatisfeitos com o atual Lorde Demônio, que eles deveriam assumir o comando, né? Porque demônios querem sempre matar humanos, querem guerra, lutar e tudo mais, só que aquela loja de demônio não permitia mortes desnecessárias, por assim dizer. E isso estava incomodando vários demônios, ele só queria fazer o que desse na telha. O Ikki, ele recusa, né? Fica escutando ali, só que o Jace nesse momento ele ia escapar de nós, né? Um tal de nós, ou seja, não era só ele que estava pensando daquele jeito. Jace até joga uma faca tentar acertar o Ikki, mas ele esquiva facilmente. Após surge a Sephiroth, né, que queria conseguir mais informações do Jace, só que o Ikki tenta impedir ela, né, convencer ela de não fazer isso, que ele faria aquilo, só que a Sephiroth ela estava furiosa com aquilo, né, estava brava, queria arrancar logo as informações, e os métodos dela são mais brutais do que o Ikki, né, que o Ikki não gosta de machucar ninguém, seja humano ou demônio, ele não é fã de luta, então ele não gosta de matar nem de machucar. Então ele queria lidar com aquilo de forma mais pacífica. Só que o Jace ele acabou por ser envenenado. Não mostrou exatamente como, talvez por algum feitiço ou algum outro subordinado estava ali perto e fez algo para silenciar o Jace, né? Então ele ficou envenenado após ter sido capturado. O Ikki até pensa que foi a Sephiroth, mas ela disse que não foi ela. E antes de morrer, o Jace revela o nome, né, da pessoa que está por trás daquilo. Temos então a Sephiroth e o Ikki indo até a Lorde Demônio, né, até o palácio dela, o castelo, para relatar ali as informações. A Lorde Demônio fala, você sabe por que você está aqui? Eu falo assim. Então ela começa a relatar que há um traidor que tentou matar ela e o Ikki e que também queria matar a Lorde Demônio e que o nome era Basteu. O Basteu, que era o chefe do 3º batalhão, então ela reporta ali. A Lorde Demônio até pergunta, você tem provas sobre isso, né, sobre essa suposta traição do Basteu? E a Sephiroth disse que o Basteu tentou levar o vice-comandante dela, um subordinado dela, pro lado deles para acabar com ela. E aí a Lorde Demônio pega e fala, ó, é isso que a Sephiroth diz. E você, o que tem a dizer? Atrás dele estava o Basteu escutando tudo aquilo, né? Ele estava sendo acusado, provavelmente os dois ali não sabiam que o Basteu estaria ali também, ou talvez soubessem, não é revelado, mas pela expressão deles não tinha muita ideia de que ele estaria ali, podem ter sentido a presença dele. Mas enfim, o Basteu estava sendo acusado de traição perante o Lorde Demônio, e o episódio acaba por aí, né? Mostrando o Basteu, que é um Dula, né? Um cavaleiro sem cabeça. E o título do próximo episódio é Duelo, ou seja, alguma coisa vai acontecer após essas acusações graves, né? Que você se acusar de trair o Lorde Demônio, que é o comandante, ele, o rei, né? É uma acusação pesada que pode causar a morte de alguém. Enfim, foi isso que aconteceu neste 3º episódio. Me digam o que acharam do episódio, bem como estão achando da obra até o momento. Se gostou do vídeo, dá like. Se não gostou, dá o dislike. Tchau e até a próxima.